eu vou ensinar para vocês como desinchar a barriga rapidamente com duas dicas super simples, super básicas, super rápidas. E fica aqui até o final do vídeo que vocês vão entender esses dois passos, essas duas dicas rápidas. Meu nome é Paula Páscoa, eu sou nutricionista, criadora do método Magramente e vou contar para vocês aqui em apenas duas dicas rapidinhas como desinchar o seu abdômen. Primeiro, eu vou contar para vocês o porquê, o porquê você se sente inchado, o porquê que você tem esse abdômen estufado. Então, a primeira coisa que vocês devem saber é que se você é uma pessoa que consome muito açúcar, muito carboidrato refinado, muito pão, muita massa, muito arroz, batata, esses alimentos, eles fermentam no seu organismo. Então, o que acontece? O consumo exagerado desses carboidratos, ele acaba, de uma certa maneira, estocando em duas formas no seu organismo. Uma forma é em forma de gordura e a outra forma, o açúcar se acumula na forma do glicogênio que a gente tem no corpo, tá? E aí, para fixar esse glicogênio, no músculo ou no fígado, você precisa da água para levar essa molécula de água para levar esse glicogênio e estocar, tá? E aí, o que acontece? Você sente uma sensação de inchaço, estufamento e principalmente na região de abdômen. Então, se você consome carboidratos a mais, carboidratos que você não vai usar, ele vai se estocar dessas duas maneiras. Uma em forma de gordura e a outra em forma de glicogênio, Então, o excesso, o consumo excessivo do açúcar vai acontecer o estoque dessas duas maneiras. Uma outra maneira, que você sente seu abdômen estufado é por conta de que as bactérias do nosso intestino, elas adoram açúcar, e elas se proliferam ali com açúcar, com carboidratos refinados, como eu já disse anteriormente, arroz, batata, farinha, tapioca, grãos também, tem o poder de fermentar. Então, as bactérias do nosso intestino, elas adoram açúcar. E quando você consome açúcar em excesso, essas bactérias, elas vão se proliferar e vão dobrar, triplicar o número delas ali. E elas são as bactérias maléficas, tá? Então, o que acontece? Vai fermentar, ou você vai ter gases intestinais ou mesmo você vai ficar arrotando, Por quê? Porque você está proliferando bactérias ruins, tá? Então, o nosso intestino, ele existe populado por duas bactérias, boas e ruins, e quando você consome alguns alimentos que as bactérias ruins gostam, elas vão fermentar e aí vai estufar seu abdômen e vai formar gases e aí você vai sentir aquele abdômen estufado. Outra coisa, que pode também te causar gases, é a má digestão, que ela é bem parecida com isso que eu falei agora de fermentar no intestino. Porém, a má digestão também acontece por conta do seu estômago estar faltando ácido, Então, você pode ir no médico e reclamar que você está com azia, com refluxo, com gastrite, e aí ele pode te dar os prazóis, omeprazol, pantoprazol. E às vezes, se a sua gastrite não for por falta de ácido, aliás, se a sua gastrite for por excesso de ácido e não por falta de ácido, o omeprazol pode aí te acarretar um efeito contrário, tá? O omeprazol, ele vai tirar a acidez, vamos dizer assim, do seu estômago. E se a sua gastrite for por motivo contrário, então isso vai prejudicar a sua digestão. E isso também pode te gerar gases. Então, essas três coisas também pode te gerar gases. Além dessas três coisas que eu falei, também tem o consumo de leites
queijos e derivados para algumas pessoas que são intolerantes ou que têm apenas uma má tolerância, né? Má digestão para isso. Então, os leites, queijos e derivados também vão fazer esse processo de fermentação e também podem deixar o seu abdômen estufado. Agora eu vou te dar 2 dicas, tá? Para que você elimine aí esse abdômen estufado. Então, a primeira dica é você comer menos, né? Comer menos desses tipos de carboidratos refinados. Então, reduzir a quantidade de farinhas, todas as farinhas, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de tapioca, reduzir o consumo excessivo de batata, de grãos, né? Isso já vai ajudar para que você tenha um abdômen menos estufado. E quando você reduz, né, a quantidade de carboidratos refinados, você vai aumentar a quantidade de proteínas, a quantidade de gorduras boas, e com isso você vai acabar emagrecendo, ficando mais saciada e não gerando essa distensão abdominal. E a segunda dica também, se você for adepto ao jejum intermitente, é começar a introduzir na sua rotina a prática do jejum intermitente. Mas o que eu sempre digo, para você iniciar a prática do jejum intermitente, a primeira coisa que você tem que entender é uma dieta baseada em comida de verdade. Uma dieta baseada, rica em verduras, rica em legumes, rica em proteína, rica em gorduras boas e baixa em carboidratos ruins. Você deve apenas consumir carboidratos bons, vindo de frutas, vindo de legumes, vindos de até mesmo as verduras, elas possuem os carboidratos bons. Então se limitar ao consumo de carboidratos desses alimentos, frutas, verduras, legumes, e também incluir na sua rotina gorduras boas e proteínas de alto valor biológico. Fazendo isso, você pode começar a iniciar jejuns menores, jejuns de 12 horas para começar, que seria só você parar de jantar e depois de tomar o seu café da manhã, ou até depois começar a introduzir jejuns um pouco maiores, que é apenas você parar de jantar, pular o seu café da manhã, seu lanche da manhã e já pular direto para o almoço, quebrando o jejum sempre de maneira correta, com proteínas de alto valor biológico e gorduras boas e uma bela salada. Gostaram da dica? Então, coloca um comentáriozinho aqui, dê uma curtidinha no vídeo, que eu sempre estou aqui para dar dicas valiosas para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.